Olá, muito obrigado por vir à aula 2 do nosso curso de Metafísica e Mística, curso ministrado pelo Dr. Joatas Bello. Tá? Uma alegria para a Casa da Crítica esta obra, esta produção. Tá? E hoje, aula 2 do módulo introdutório, nós vamos nos ocupar de Aristóteles. Joatas, vamos começar? A palavra é sua, meu caro. Bom, boa noite. Aristóteles é o discípulo principal de Platão, né? Digamos, ele é o continuador da obra de Platão dentro da história da filosofia. O seu melhor discípulo, digamos assim, aquele que captou melhor o seu pensamento, ainda que tenha enveredado para um caminho distinto sobre vários aspectos. Só relembrando, a metafísica, então, em Platão, é a descoberta, chamada segunda navegação, a descoberta do mundo suprassensível, do mundo inteligível, de um mundo além deste mundo que nos cerca, que nos rodeia, que é percebido ou captado pelos nossos sentidos. Existiria, segundo Platão, um mundo de realidades transcendentes, que são as ideias eternas. Bom, Aristóteles, se a filosofia de Platão ela é quase que, digamos assim, uma sabedoria religiosa no seu termo, né? A filosofia aristotélica tem uma pegada mais científica. Aristóteles, digamos assim, Sócrates fez aquele trabalho de preparar o terreno, né? De limpar o terreno das confusões, das insuficiências dos fisicalistas e das confusões dos sofistas, e apontou a direção da alma, apontou a direção da realidade espiritual e morreu com essa esperança. E Platão, digamos, consuma essa esperança especulativamente, justificando a existência de um mundo espiritual e de uma alma espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. E, além disso, ele tem uma concepção místico-religiosa que ele expressa, sobretudo na sua obra Banquete, com uma erótica, uma mística do amor e da beleza, né? De um amor, de um afeto amoroso que é capaz de superar a beleza corpórea em direção à beleza ética ou em direção à beleza espiritual, até a contemplação do próprio belo em si. E, ao chegar a esse ponto, a filosofia platônica chega, digamos assim, ao auge das possibilidades da razão humana. Só que o Aristóteles vai fazer algo que é, digamos assim, uma formalização da filosofia como ciência. O que esta sabedoria filosófica, tendo alcançado, né, esse primeiro princípio da realidade, esse bem, esse mundo inteligível, o que essa filosofia pode nos oferecer para compreender o mundo? Se Platão, digamos assim, procura, através das coisas sensíveis, o rosto de Deus na contemplação da beleza, Aristóteles vai voltar desta contemplação platônica e vai tentar ver o reflexo dessa beleza divina nas coisas criadas, nas coisas sensíveis, né? Porque Aristóteles e Platão tem uma ideia semi-criacionista com o seu demiurgo da obra Timeu, mas Aristóteles não tem exatamente uma ideia de criação. Aristóteles, portanto, é o filósofo por excelência na definição ou na expressão de Santo Tomás de Aquino, porque ele vai tentar fazer a aplicação desse princípio transcendente, vai tentar mostrar como esse princípio transcendente, como essa verdade absoluta, ela se expressa na realidade que nos cerca. Então, ele é um filósofo da realidade sensível, e é um filósofo que vai tentar encontrar a inteligibilidade desse mundo ideal platônico encarnada em cada uma das realidades que nos cerca.
Se Platão precisou apelar à existência de formas espirituais separadas, Aristóteles vai entender que a inteligibilidade do mundo sensível é intrínseca, está nele mesmo, e, portanto, vai traçar um caminho filosófico científico. Para Platão, a filosofia ainda era, digamos, o cume da filosofia ainda se dirigia a um setor da realidade, que é o setor espiritual, o setor transcendente. Aristóteles vai buscar o que é a realidade, né? Assim, o que é a realidade? Tanto faz se é a realidade que está aqui ou que está lá na transcendência. O que é o ser enquanto ser? O que é a realidade enquanto realidade? E ao fazer essa pergunta, Aristóteles chama a filosofia de a ciência que se busca. A ciência que se busca tanto no sentido de que ela é buscada, quanto no sentido de que é a própria inteligência do ser humano na sua, digamos, expressão maior, que busca essa sabedoria filosófica. A filosofia, enquanto ciência que se busca, vai, então, encontrar na ideia do ente enquanto ente, do ser enquanto ser, da realidade enquanto realidade, vai encontrar a ideia da filosofia. A ideia da filosofia para Aristóteles é que a filosofia estuda a realidade enquanto realidade. O que é ser real? O que é ser? O que é existir? Seja na existência sensível, seja na existência suprassensível. Aquele mundo de ideias vai ser substituído por Platão por um mundo de substâncias separadas que movem ou regem o mundo celeste. E no cume dessas substâncias separadas, ao invés da ideia do bem ou da ideia do uno, como diria Plotino, vai estar o ato puro ou o motor imóvel. A gente pode fazer essa homologia entre Platão e Aristóteles. E aqui neste mundo, as formas inteligíveis se encontram presentes nas diversas espécies de coisas, e o nosso intelecto tem uma capacidade, a nossa inteligência tem uma capacidade de abstrair a forma e, na nossa mente, aquilo que está encarnado e mesclado à matéria das coisas, que faz com que elas sejam coisas individuais, na nossa mente essas formas elas vão ser separadas, abstraídas e vão estar no seu estado universal, né? E a pergunta de Aristóteles pela filosofia, enquanto ciência que se busca, encontra a resposta: a filosofia é a ciência do ente enquanto ente, do ser enquanto ser, da realidade enquanto realidade. E dentro da realidade, claro, existe uma primazia daquela realidade primeiríssima que é o motor imóvel, aquilo que nós chamamos de Deus na teologia. A metafísica, em Aristóteles, ela vai ser um nome tanto para a ontologia, para o estudo do ser, quanto para a teologia, ou estudo do motor imóvel e das substâncias separadas, que são seres divinos, na teologia cristã, que vai assumir essa linguagem aristotélica. As substâncias separadas se transformarão nos nossos anjos, né? Nos nossos anjos. E também a filosofia primeira, a metafísica aristotélica, vai se referir às grandes causas da realidade. Aristóteles vai fazer um compêndio de todas as causas que os antigos filósofos que o antecederam haviam catalogado, né? Ele começa a metafísica falando dessas causas. Ele vai falar que os pré-socráticos, os fisicalistas, eles se detiveram na causa material, né? A causa material, a causa era um elemento da natureza, a água, o ar, o fogo, né? Ou os 4 elementos juntos, como em Empédocles. Mas também os filósofos anteriores falaram, como os platônicos, Platão e os platônicos falaram das formas, né? Também Platão, de certo modo, falou do fim e falou da causa agente através do demiurgo e do fim através dessa conformação da obra do demiurgo às ideias eternas. Mas ninguém falou exatamente com rigor
destas quatro causas. E o Aristóteles, então, vai construir a sua metafísica, a sua filosofia primeiro também em torno de uma reflexão ou de um estudo, uma investigação sobre as quatro causas. Dentro desse estudo metafísico de Aristóteles também vai ocupar lugar a noção de ousia. Ousia significa... foi traduzido pelos latinos por substância, e daí em português substância significa a realidade em Aristóteles, né? O que é o real, a coisa real em Aristóteles. Mas ousia era um termo corriqueiro entre os gregos que significa a fazenda, as propriedades, os bens de alguém, né? Então, alguém é alguém, né? Como a gente diz assim, esse fulano é alguém, quer dizer, é rico, é poderoso, tem potestade, né? Tem dinheiro no banco, tem posses, né? Fulano é alguém quando ele se basta, né? Quando ele tem bastante grana e tal. Então, essa ideia de autossuficiência, o Aristóteles vai transformar num termo técnico. A ousia vai virar a essência ou a substância enquanto a realidade que tem capacidade de existir. Essa realidade se basta, essa realidade se paga, digamos assim. Ela tem, digamos assim, os recursos ontológicos, os recursos, as propriedades essenciais suficientes para subsistir no mundo, né? E para ser raiz dos acidentes, e para ser raiz dos atos, né? Da própria realização do ser neste mundo. Né? Então, a reflexão filosófica é uma reflexão sobre o ser enquanto ser, é uma reflexão sobre as substâncias separadas, encimadas pelo motor imóvel, é uma reflexão sobre as quatro causas, é uma reflexão sobre a substância e é uma reflexão sobre o ato e a potência, porque na física aristotélica essas noções são muito importantes para dar conta do movimento. Lembram que o Platão, uma das suas grandes preocupações era explicar o que permanece dentro da realidade mutável que nos cerca. Mas para o Aristóteles, a explicação do movimento que ele faz na sua física, e isso acaba entrando também na reflexão metafísica, a explicação do movimento se dá por esses dois conceitos de ato e potência, né? Que são muito intuitivos, num certo sentido, são fáceis da gente entender. Tem uma complexidade grande na aplicação que se faz para chegar à ideia de Deus, mas, a princípio, a potência é a capacidade para ser alguma coisa, e o ato é esta capacidade exercida, atualizada, realizada, né? Plenificada, atual. Né? Ato pode ser tanto... ato traduz tanto energeia, que é a energia que faz a coisa ser, quanto entelequia, que é a finalidade ou a plenitude daquela realidade a qual os seus atos todos se dirigem. Então, o ato é tanto o fim quanto a energia que move, né? Quanto a própria força da realidade que está nas coisas, movendo-as a se atualizarem. Né?